Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Hamilton Silva e você está no programa Boas Novas pela Goiás é Mais TV. É uma alegria, um prazer, um privilégio ter você aqui todos os sábados para ouvir da palavra de Deus. Quero nessa oportunidade agradecer aos nossos patrocinadores que tão bondosamente têm sido parceiros na proclamação da palavra de Deus. Meu muito obrigado, Deus abençoe, parceiros. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 8, do verso 1 ao verso 10. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe, mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que este os distribuíssem. Repartindo entre o povo, tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos, eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Palavra do Senhor para nossa edificação. Amém. Vamos fazer uma oração. Deus, obrigado por esta oportunidade, Pai, mais uma vez, de expormos a Tua palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus, Deus, abra os entendimentos, os ouvidos, o coração, para que cada um de Deus possa ouvir e entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta oportunidade deste milagre maravilhoso de Jesus, nós precisamos fazer algumas observações. Primeiro, como posso ter certeza que de fato Jesus Cristo me ama e supre as minhas necessidades? A segunda questão é a nossa dificuldade em aprender a confiar em Jesus, mesmo Jesus Cristo tendo nos abençoado outras e outras vezes no passado. E uma terceira questão que é demonstrado aqui no texto para a nossa reflexão é a capacidade de Jesus Cristo de se condoer-se, derramar amor, derramar compaixão para com as pessoas. Qual era a circunstância nesse momento de Jesus Cristo? Esse milagre ele acontece ainda em terra de gentios, na região de Decápolis, como nós já ministramos aqui no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. É uma região de povos não judeus. Isso evidencia novamente o amor e a compaixão de Jesus pelos não-judeus. A primeira multiplicação dos pães se dá em um contexto totalmente judaico. E a segunda multiplicação dos pães, registrada aqui nesse capítulo 8, verso 1 ao verso 10, diz respeito aos gentios. Mas eu quero então, queridos, falar com você acerca do tema Jesus me ama. Por quê? É uma pergunta. Jesus me ama por quê? Em primeiro lugar,
ele conhece as suas necessidades. Se você observa bem o capítulo 8, no versículo 1, naqueles dias, outra vez, diz a palavra, que grande multidão seguia Jesus. A notícia que Jesus Cristo havia operado sinais, maravilhas, havia operado milagres, havia multiplicado os pães para cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então essa notícia se espalha e Jesus então estava sempre ao lado de multidões, de pessoas carentes, de pessoas necessitadas de um abraço, necessitadas de uma palavra, necessitadas de um toque, necessitadas de ouvir palavras como tem bom ânimo, não desanimes, creia, não temas, creia somente. Então Jesus Cristo está aqui com milhares de pessoas, mas nesta circunstância de muitas pessoas, ele conhece as suas necessidades e ele também percebe que eles não tinham o que comer. É o que diz o texto aí para nós no versículo 1, não tendo eles o que comer. A lição que eu quero deixar para você nesse primeiro aspecto é que por mais que você seja fechado, por mais que você guarde as coisas no seu coração, por mais que você não compartilhe com as pessoas, mas Jesus Cristo, ele sendo onisciente, ele sabe das suas necessidades, ele sabe das suas carências, ele sabe daquilo que você precisa, ele sabe daquilo que você necessita. Então Jesus Cristo, ele conhece as suas necessidades, ele sabe da sua dor, da sua luta, do seu sofrimento, das suas angústias, das suas preocupações. E com respeito ao dia de amanhã, Jesus Cristo disse para você não se preocupar, porque basta o dia o seu próprio mal. E Jesus Cristo, ele conhece você, ele sabe quem é você, mesmo que as outras pessoas não saibam, não percebam, não te vejam, mas Jesus Cristo te conhece, ele te vê e ele está pronto a abençoar a sua vida. Jesus me ama porque, em segundo lugar, ele tem compaixão por sua vida e necessidades. É o que diz o versículo 2, o versículo 3, quando Jesus Cristo olha para os seus discípulos e diz, olha, eles não têm o que comer, eu tenho compaixão deles. Queridos, Jesus Cristo é aquele que de fato ama profundamente a cada um de nós. E essa palavra compaixão, ela tem a ver com o mais íntimo do nosso ser, tem a ver com o mais íntimo e o profundo sentimento que move as entranhas. Um exemplo claro disso, você que já se apaixonou uma vez na vida, aquele frio que dá ali na sua barriga, quando você olha para a pessoa, você se comove, você enche de ternura por aquele que você ama, por aquele que você está apaixonado, ou enamorado, ou enamorada. Então esse é o sentimento, essa é a expressão da palavra compaixão, é quando Jesus Cristo então olha para aquelas pessoas, ele derrama de amor por aquelas pessoas, ele derrama de compaixão, de ternura por aquelas pessoas, então ele age, toma atitude, toma providências de poder satisfazer as necessidades daquele que não tinham o que comer, conforme registrado no versículo 1. E as Escrituras está cheia de textos que fala acerca desse amor e compaixão de Jesus. Por exemplo, Marcos, no capítulo 1, versículo 41, diz: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse, quero, fica limpo. Marcos 6,34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos capítulo 9, versículo 22, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Lucas 7,13, vendo-a o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Esse aqui é o episódio quando Jesus Cristo traz à vida ao filho da viúva da cidade de Naim. E essas pessoas aos quais Jesus Cristo estava ali com elas, aquela multidão, eram pessoas rejeitadas a vida toda, agora elas estavam sob os cuidados de Jesus, sob o olhar de Jesus, sobre a atenção de Jesus, melhor dizendo, e ali Jesus então derrama amor por aquelas pessoas. Eu quero dizer ainda nesse sentido que Jesus Cristo tem compaixão por sua vida e necessidades, eu quero dizer que nesse sentido não é monopólio dos religiosos, porque está claro no texto quando os discípulos de Jesus falam, manda, onde acharemos pães para comprar para essas pessoas?
Percebo, queridos, que eles não tinham a percepção, o olhar como Jesus Cristo olhou. Eles não tinham a percepção da necessidade daquelas pessoas e eles não foram capazes então de amar aquelas pessoas, embora os discípulos já houvera participado daquele primeiro milagre na multiplicação dos pães, e ali então eles não entenderam nada, não perceberam nada, coração endurecido, mente endurecida, e eles então não perceberam que Jesus Cristo então estava ali para alimentar aquela multidão da mesma forma como ele alimentou os 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus Cristo ainda, ele tem compaixão por sua vida e necessidade. Ele diz, se eu despedir em jejum, eles não prevalecerão pelo caminho, eles desmaiarão no caminho, eles desfalecerão no caminho. Olha só a preocupação de Jesus Cristo com aquelas pessoas. Mas volta a dizer, então, queridos, os discípulos não entenderam, não compreenderam que Jesus Cristo era capaz, era poderoso para fazer maravilhas ali naquela situação, naquela circunstância. Em terceiro e último lugar, Jesus me ama porque Ele abençoa a minha vida, apesar de líderes incrédulos. Os discípulos, então, eles falam para Jesus, onde nós vamos achar pão para fartar essas pessoas? Percebam, queridos, que Jesus Cristo, ainda nessa circunstância, situação, Ele acabara de multiplicar os pães para 5.000 homens, mulheres, fora mulheres e crianças, e eles recolheram 12 cestos de pães. E agora o número de pessoas era menor. Então, queridos, os discípulos descreram no poder de Jesus. Será que eles estavam pensando pelo fato daquelas pessoas não serem judias, serem pessoas gentias? Será que eles não mereciam, não podiam receber esse amor, essa dádiva, essa bênção de Jesus Cristo, suprir a necessidade deles? Mas olha para o texto, Jesus então pega 7 pães e alguns peixes. Tomando o pão, partiu e deu graças. Deus é reconhecido como a fonte, querido, de todas as bênçãos. E devemos então dar graças. Jesus, sendo Deus homem, nos dá o exemplo. Jesus, então, tendo todo o poder, toda a glória, toda a majestade, mas Ele dá graças a Deus, Ele abençoa aqueles pães e aqueles peixes e manda distribuir aquelas pessoas. A ideia dessa distribuição, queridos, é que Jesus Cristo, à medida que ia distribuindo, aquilo ia se multiplicando, os pães e os peixes iam se multiplicando à medida que Jesus Cristo distribuía. E o que Jesus Cristo, queridos, nos dá tudo em abundância. A palavra de Deus diz que eles comeram, eles fartaram. Isso significa que Jesus sempre nos dá em abundância. E ali recolhe 7 cestos. E ainda temos de sobra para abençoar os outros. Percebo isso, além das pessoas se fartarem, ainda sobraram para poder posteriormente distribuir a outras pessoas. Com isso, queridos, eu aprendo que eu preciso, a partir daquilo que Deus em Cristo me supre, eu preciso também suprir outras pessoas, eu também preciso cuidar de outras pessoas. Eu não posso ser egoísta a ponto de preocupar comigo mesmo, com as minhas necessidades, mas eu preciso compartilhar das necessidades de outras pessoas, para que elas igualmente sejam abençoadas como eu fui abençoado por Jesus Cristo. Eu quero deixar com você, para nós concluirmos, 3 aplicações para a sua e para a minha vida nesta hora. Em primeiro lugar, confie as suas necessidades ao amor e cuidado de Jesus, porque Ele conhece você. Talvez você não compartilhou das suas necessidades para um amigo, para a sua família. Talvez você está sofrendo com algo que está machucando, apertando o seu coração. Talvez você não tenha com quem conversar, talvez você não tenha com quem dialogar, talvez você não tenha com quem abrir o seu coração, rasgar a sua alma, mas eu digo para você, em nome de Jesus, Jesus é aquele que conhece você, Jesus é aquele que ama você, Ele quer cuidar de você.
Confie as suas necessidades ao amor e cuidado de Jesus, porque Ele conhece você. É o que nos diz o verso 1. Em segundo lugar, confie a sua vida ao amor e compaixão de Jesus, porque Ele tem cuidado de você. É interessante, queridos, notar no texto que Jesus Cristo não somente conheceu, ouvia, percebeu as necessidades das pessoas, porque Ele é o Deus homem. Na sua onisciência, Ele conhece e vê as necessidades, mas Ele não somente conhece, mas Ele age. Ele age para que aquelas pessoas fossem abençoadas, e Ele age para que a sua vida seja abençoada, Ele age para que a sua circunstância seja mudada, Ele age para que você seja curado, Ele age para que você seja abençoado e você tenha alegria em Cristo Jesus, de ter um amor glorioso de Jesus, que se compadece por você, pela sua vida, pela sua família. Em terceiro e último lugar, confie a sua vida ao amor de Jesus, porque mesmo no deserto Ele tem te alimentado. Percebe, queridos, que as pessoas estavam no deserto, em um lugar deserto. Mas eu quero dizer para você, no nome de Jesus, talvez você já está no deserto. Eu quero trazer à memória, todos nós conhecemos a história do Êxodo, quando Deus libertou o seu povo do cativeiro no Egito. Deus alimentou este povo durante 40 anos. De dia, uma coluna de nuvem protegia do sol, e à noite, uma coluna de fogo protegia e aquecia do frio, a presença santa e gloriosa de Deus. E no deserto, Deus os alimentou até o dia que eles entraram na terra prometida e comeram dos frutos daquela terra. Eu quero dizer para você que o maná ali no deserto que caía apontava para Jesus Cristo, prefigurava a pessoa de Jesus. E o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João capítulo 6, ele diz que é o verdadeiro maná que desceu do céu. Então, nesse sentido, mesmo que você esteja no deserto da vida, mesmo que você esteja na aflição da vida, mesmo que você esteja na enfermidade da vida, você não está só nesse deserto. Jesus está com você para cuidar e proteger e dirigir a sua vida. Isto são boas novas para a sua vida. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Oh Deus, quero agradecer, Pai, por mais uma oportunidade de ministrar a Tua palavra. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, abençoe cada pessoa que está vendo e ouvindo o programa Boas Novas. A minha oração, ó Deus, que a Tua graça, o Teu poder alcance essas pessoas. Ó Deus, porque o Senhor nos conhece. Ó Deus, o Senhor se compadece de nós. Ó Deus, o Senhor supre as nossas necessidades, apesar de muitas vezes da nossa incredulidade. Ó Deus, muitas vezes... Ó Deus amado, o Senhor já abençoou-nos na história da nossa vida e nós, ó Deus, ao passarmos por lutas no presente, talvez muitas vezes nos encontramos, ó Deus, incrédulos ou descrentes, mas, ó Deus, aqueça a nossa fé, aumente a nossa esperança e derrame, ó Deus, no nosso coração esse amor glorioso em Jesus Cristo. E é no nome dele que eu oro, Deus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe. Muito obrigado por mais um sábado, você nos ver e ouvir aqui pela Goiás é Mais TV, programa Boas Novas. Deus abençoe, até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.